Fala pessoal, tudo bem? Professor Hudson da aula na área para mais uma videoaula aqui no nosso canal Conhecimento Fascinante. Essa aula é sobre torque, mas falando sobre equilíbrio de corpos extensos. O que é um corpo extenso? Corpo extenso é um corpo que tem dimensão e aonde você aplica a força nesse corpo faz diferença. Você pode fazer com que ele translade, você pode fazer com que ele rotacione. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui. E quais são as condições que você deve estabelecer para que o corpo ele fique parado, né? Um corpo extenso ele fique parado. Duas condições. E essas condições são as seguintes. Vamos escrever aqui. Todas as forças que agem sobre eles têm que estar equilibradas, ou seja, a força resultante FR tem que ser nula. Então, você tem um conjunto de forças, tem para um lado, você tem que ter, por exemplo, tem umas duas forças para o lado direito. Essas duas forças combinadas tem que alguma estar do lado esquerdo ou outras que cancelem o efeito dessas primeiras que eu falei. Então, a gente vai ver isso um pouco na situação do exemplo ali. Então, a primeira condição é essa: força resultante nula, né? Equilíbrio das forças. E essa condição ela garante o equilíbrio na translação do corpo. Ou seja, ele não translada. O que é translação? Ele mudar de posição. Né? Transladar é isso aqui. Ó. Isso aqui é transladar. Ó. Isso aqui é transladar. E isso aqui é rotacionar. Tá? Então você tem que ter uma condição para ele não transladar, força resultante nula. E a segunda condição é o torque resultante, que eu vou chamar de MR, ser nulo. Tem a ver com o equilíbrio da rotação. Equilíbrio da rotação do corpo. Tá? Você vai ver isso melhor agora no exemplo. Por exemplo, aqui eu coloco essa situaçãozinha aqui. Eu tenho uma tábua, uma barra apoiada em dois pontos, A e B. Deixa eu até apoiado aqui, ó, A em B. Ela tem uma extensão, né, 12 metros, e o peso dela é 100 newtons, tá? E eu peço para você calcular a força que cada apoio faz, tá certo? Qual é a força feita por cada apoio ali? Para você começar a fazer esse problema, o que você vai ter que fazer primeiro? Localizar, traçar as forças que estão agindo sobre essa barra. Primeira força que você logo desenha é a força peso, né? A ação da gravidade sobre essa barra, que é no centro dela, no meio dela, no ponto médio da barra. Como ela tem uma extensão de 12 metros, tá? E eu já estou dizendo que entre A e B, que é onde você tem pontos de apoio, tem 8 metros, então daqui até a ponta dela, vermelho é eu que estou traçando, ó. Nós temos 4 metros ali. Tudo bem? 4 metros até aqui, ó. Muito bem. Aí, visto isso, eu vou traçar a ação do peso no meio da barra. No meio, meu desenho lá não está muito fiel, né? Mas vamos pegar aqui que o meio seja aqui, tá? Esse ponto que eu estou pintando, a ação do peso está aqui, ó, para baixo. Peso. Esse peso aqui de 100 newtons. Vou até escrever de vermelho. Tá? Pergunta que eu te faço. Qual é a distância, né? Isso é uma coisa que a gente vai traçar aqui no problema. Qual é a distância entre o ponto A até o centro de gravidade da barra e até o ponto B? Bom, ela tem uma extensão de 12 metros, então o meio dela fica o quê? A 6 metros, né? Então fica a 6 metros daqui até aqui,
nós temos 6 metros. Se de A até B tem 8 metros, então essa distância aqui, ó, vale o quê? 2 metros. 6 com 2, 8. 8 com esses 4 aqui, 12. Tá tudo certinho, bonitinho. Muito bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever a primeira condição de equilíbrio dessa barra. Né? Já que é dito que é homogênea, está parada aí direitinho. É a situação que nós estamos considerando. Então, eu vou escrever que a força resultante sobre ela é nula. Força resultante nula, eu só desenhei a força peso, né? E tá faltando eu desenhar aí 2 forças, né? Aí de apoio, né? Aqui no ponto A e aqui no ponto B. Aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, uma força para cima, que é feita por esse apoio A, e uma força para cima aqui do ponto B. E aqui eu tentei colocar de propósito que a força do ponto B está um pouco maior. Então aqui eu vou chamar força no ponto A, vou chamar de F de A mesmo. E aqui força no ponto B. Força de apoio. Pode chamar de normal também, enfim. A força no ponto B, você concorda comigo? Que ela tem que ter uma intensidade maior do que a de A. Por quê? Porque o ponto onde a barra está apoiada é mais próximo ao centro de gravidade da barra. Então, ou seja, ela está tendo que fazer um pouco mais de força ali naquela posição. E aí, dito isso, agora sim eu sou capaz, agora sim eu consigo escrever essa condição de equilíbrio. Se a força resultante é nula, você vai poder escrever que as 2 forças para cima, feitas pelos apoios, tem que equilibrar o peso da barra. Então, eu vou poder escrever isso aqui, ó. A força que está para cima, feita por A, somado com a força de B, as 2 para cima tem que ser igual ao que está para baixo, que é o peso. O peso da barra vale 100 newtons. Tá certo? Isso é equivalente a resultante ser nula. Tudo que está para cima, tem 2 para cima, somei. Tem que ser igual ao que está para baixo. Então, eu já traço essa igualdade. Só que essa condição não é suficiente. Eu não consigo resolver o problema, porque eu não sei o valor de A, a força que A está fazendo, nem de B. Eu só sei que a soma dessas 2 forças vai dar 100, tá? 100 newtons. Como é que você procede agora? A gente vai escrever essa condição aqui. Momento resultante é igual a 0. E aí, aqui é o seguinte. Você tem que escolher um ponto de giro dessa barra. Que ou você escolhe o ponto A, ou você escolhe o centro de gravidade, ou o ponto B. Essa escolha é arbitrária. Mas é mais inteligente você escolher um ponto onde você já não conhece o valor da força. Por quê? Olhando, por exemplo, aqui para o A, se eu escolho esse ponto, a força de A não está em cima do ponto de giro. Então, como não tem braço de alavanca para essa força, então essa força A não faz torque. Ela não vai fazer a barra girar. Né? A gente considerando o ponto de giro ali. Tá? Então, quando eu equacionar aqui o meu problema, ela não vai entrar na conta, porque até ela não produz torque. Aí eu vou olhar o seguinte. Em relação a esse ponto aqui, que é o ponto A que eu estou considerando, a barra, o ponto A está aqui, ó. Imagina que o ponto A seja aqui, tá? Onde eu estou metendo a mão. Você tem o peso fazendo isso, tendendo a fazer isso, mas a barra não desce por quê? Porque tem uma força de apoio mais adiante que faz um torque contrário. Então você tem aqui o torque gerado por essa força, a força peso, vou fazer assim, ó, ele tem um efeito horário em relação a A. E o torque feito pela força B tem o efeito o quê? Anti-horário. Tá vendo que os torques são opostos? Então, como o torque resultante tem que ser nulo, você vai estabelecer o quê?
o torque M feito pelo peso da barra tem que ser igual ao torque feito pela força B. Tá? Como só tem dois torques, porque A já não entrou na conta. Vai ter o torque do peso, puxando a barra no sentido horário, e o torque de B no anti-horário. Então é um torque oposto ao outro. Então você iguala, porque um torque tem que ser igual ao outro para o torque resultante dar nulo. E aí? Aí você fica assim, deixa eu colocar a figura aqui, né? Pra gente ver. Aí você vai fazer assim, o momento do peso é o valor do peso, que é 100, multiplicado pelo braço da alavanca em relação ao ponto de giro que você está considerando. E o ponto de giro é o ponto A, que a gente está considerando aqui. Aí você vai pegar aqui e vai olhar essa distância aqui, ó, que já está marcada de azul. Ó. A força, peso, ela, em relação ao ponto A, está a 6 metros. Tá ok? E o momento da força de B é o valor da força de B multiplicado pela distância. A distância é 2 metros, não é isso? Não, que 2 metros? Olha só, ó a pegadinha. É a distância da força até o ponto de giro do ponto A. Ou seja, você vai pegar os próprios 8 metros. 2 mais esses 6 aqui. 8. Então eu tenho 100 vezes 6 é 600. Esse 8 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Isso é igual a força de B. Você vai dividir 600 por 800. Eu acho que não deve dar um número... 600 por 8, desculpa. Ah, não, deu um número bonito, ó. 75. 75 newtons é a força de B. Aí você volta aqui. Poxa, como a força de B vale 75, a de A tem que valer quanto? 25, né? Por quê? A força de A somada com a de B, que é de 75, tem que dar o quê? 100. Então, quem é a força de A? A força de A vai ser 100 menos 75, que dá quanto? 25. Já passei direto aqui, tá? 100 menos 75. Tranquilo? Bom, é isso. A gente fecha a aula por aqui, né? Já deu aí quase 13 minutos de aula. Só para a gente explicar esse exemplo, mas eu espero que você tenha acompanhado aqui, principalmente traçar o braço, saber fazer o cálculo. E você pode trocar, né? Troca o momento de giro, o ponto de giro para B e escreve, você vai achar a força de A. Você tem que achar, você vai achar 25. Né? Faz esse exercício para você saber trocar o ponto de giro, que você vai equacionar com os números diferentes, mas vai dar... você vai achar primeiro a força de A para depois achar de B. Tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!